Bom, vamos falar agora de cronograma, né? Talvez é a aula aí ou a informação que a gente mais procura na internet, principalmente quando a gente se forma no início da nossa carreira. Acho que todo mundo, né, quer entender como que funciona o cronograma, quer mostrar que sabe fazer um cronograma e a gente busca na internet alguma planilha, alguma informação para facilitar a nossa vida. Qual que é o grande problema, na maioria das vezes, quando a gente vai atrás dessa informação? É que a gente não conhece o que é o cronograma, a gente não entende o que é um cronograma e a gente só busca uma planilha. E aí a gente começa a preencher essa planilha de forma louca aí, querendo colocar informações para mostrar para o nosso chefe, para o nosso grupo de trabalho, e a gente começa a cometer alguns erros, né? Principalmente quando a gente está monitorando o tempo, alocando um recurso, porque a gente não sabe. Ah, eu fui lá e busquei uma informação que o cara faz 50 metros por hora. Será que o cara faz? As condições que você tem é a mesma daquela que foi medido? Então, o cronograma é um item essencial, indispensável aí para a obra, mas a gente precisa entender o que é o cronograma. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma leitura rápida aqui do que é o cronograma de obra para ficar mais fácil quando a gente chegar na hora de montar. Eu vou mostrar para vocês a planilha que a gente utiliza, né, que os nossos alunos têm acesso, mas você também pode montar o seu cronograma da maneira que fica melhor para você. Mas você precisa entender os fundamentos, a estrutura. Então vamos falar um pouquinho dele aqui, em seguida a gente fala da estrutura e aí eu vou mostrar para vocês a planilha. Então o cronograma, ele nada mais é do que um planejamento detalhado. É ele que a gente vai distribuir todas as atividades dentro de um tempo. Imagina que o cronograma realmente ele seja ali a pessoa que vai ditar as regras do jogo, vai determinar os horários, o momento que aquilo vai acontecer, qual vai ser a sequência. Então, ele tem essa função de mostrar para nós, através de um documento, de um papel, ou na tela do computador, a etapa de cada obra, né, de cada fase, cada momento que vai entrar. Então, ele vai ajudar você a ter uma visão completa da obra, desde quem vai executar, quando vai executar, como será executado. Porém, para se ter todas as informações, a gente precisa se atentar a algumas coisas. E uma delas é o quanto é importante se ter o cronograma. Mas, Robert, por que você está falando isso? Porque eu já vi gente falar assim: não, não preciso de um cronograma na obra, eu preciso só de uma sequência de atividade. Tá, e a sequência de atividade sozinha, ela é o quê? Ela não é nada, ela precisa ser montada. O cronograma tem a função de, a importância de juntar todas as informações da maneira correta e ser replicada àqueles que não participou do planejamento. Que uma coisa é eu, que fiz o planejamento da obra, saber o que tem que ser feito. Outra coisa é o pedreiro, que está lá na obra para executar um monte de atividade. Qual é a atividade principal que ele tem que fazer, ou a primária? Por onde ele começa? Então, o cronograma ele vai te dar essa visão. E aí entra na questão das importâncias, né? O cronograma ele ajuda você a estruturar e entregar para os demais uma sequência lógica. O que precisa ser feito, como precisa ser feito, em qual momento será feito. Então, ele tem essa função, né? Ele vai ajudar tanto você, gestor, quanto quem está executando, a entender os prazos que se tem. Muitas vezes, eu já vi isso já. O cara olha lá no cronograma, ou ele passa uma atividade para ele e fala assim: ah, não, cara, isso daí dá para fazer no final da obra. Não, talvez não dê, talvez aí tem de medição, precisa ser feito agora. Então, quando está no cronograma, você consegue passar a informação para frente, você consegue monitorar. Lembra dos checklists que a gente falou? O cronograma também serve como um checklist. Você consegue visualizar o que está acontecendo. Através dele, ele permite também que você consiga alocar os recursos da maneira correta. Em um cronograma mais avançado, além de colocar ali o início e o término das atividades, você pode colocar quem são os pedreiros, quem são os ajudantes, os oficiais que vão executar aquele serviço. Então você tem automaticamente você tem um cronograma de obra e de recursos humanos, né? Muito interessante você ter isso daí. A comunicação com a equipe
na questão do prazo ali, se o cara sabe o que ele tem que fazer e quando que ele vai fazer, a informação está clara. Quando você entrega um cronograma para a obra, você coloca lá no seu container, todo dia de manhã o seu encarregado consegue visualizar isso, de preferência atualizada, vai lá e pinta o progresso que teve, tá claro o que precisa ser feito. Então, isso vai reduzir muito as falhas, como a gente falou, pô, vou deixar para construir isso daqui para executar no final da obra. Talvez é um item crítico, não posso deixar para o final da obra, ele tem que ser feito dentro do cronograma. A redução de custo, né? Ele ajuda muito a evitar atraso. Uma vez que tem um cronograma, você não vai ficar perdendo tempo. Se você tinha uma obra para poder executar 10 atividades por dia, você está executando 8, quando chegar na sexta-feira, opa, tá dando um gap aí, tem uma falha. O que que eu faço? Vou ter que aumentar a produtividade? Como? Colocando mão de obra a mais, colocando hora extra. Se você está seguindo um cronograma correto, você não vai ter esses desvios. Então, o seu custo vai ser controlado. Você não vai desperdiçar. Pô, por que o cara está produzindo 8 e ele tinha que ser produzido 10? Você tem informações para poder buscar ele, né? Buscar a resposta com ele. E aí, a gente precisa entender que essa é uma característica, as características clássicas de um cronograma, que isso vai ter em todos os cronogramas, não tem como fugir, tá? Alguns cronogramas têm mais informações, mas o ideal é que não tenha menos, porque aí você corre o risco de é, passar alguma coisa, tá? Falhar ali. Então, o que que é as características básicas de um cronograma? É a divisão de etapas, né? O projeto precisa ser dividido em fato. Então, o que que eu vou fazer primeiro? É o pré-obra, a fundação, é a estrutura? O meu cronograma ele tem que ser pensado nisso. Depois disso, né, já coloquei as divisões de trabalho, já sei cada etapa que eu vou ser feito. Como que eu vou fazer essa etapa, né? Ela tem uma tarefa específica. Então, se eu peguei lá a etapa de fundação, como que vai ser essa fundação? Terraplanagem está dentro dela? Tá. As marcações de estaca está dentro delas? Tá. E a estaca, a perfuração, eu tenho que saber quando vai entrar, como será feito, certo? Definições de dependências. A gente precisa ter essa informação também no cronograma. Imagina só colocar as atividades. Faz estaca, faz gabarito, vamos, vamos posicionar uma caixa de esgoto. Se eu fizer elas e sair fazendo alternadas, vou começar fazendo a marcação da caixa de esgoto. Mas adiantou? Eu não fiz nenhum gabarito da obra. Eu não fiz o gabarito do radier. Eu preciso perfurar a estaca. Então você precisa entender que uma atividade depende da outra para ser sinalizar, para ser inicializado. Fundamental que a gente coloque as datas de início e término, quando que começa uma atividade, quando que ela termina. Sem isso daí o cronograma não tem função, tá? Só colocar a atividade lá e esperar não adianta, a menos que seja uma atividade que você está executando a primeira vez e você vai verificar o teste dela. Por quanto tempo demora para executar? Então aí você está fazendo sim uma marcação de tempo, entendendo o tempo de processo. Aí é um outro cenário. Mas se é uma situação que você já conhece, ela precisa ter início e término, né? Os marcos aqui. O marco é mais ou menos assim, mais ou menos não, ele é assim. São pontos de verificações. Então, se eu tenho lá, como eu falei, pré-obra, fundação, estrutura, cada vez que eu fecho esse item, então a gente põe lá, pré-obra. Então, eu coloquei na pré-obra, ele é um marco para mim. Abaixo dele, eu vou colocar as atividades que eu preciso executar. Executei todas as atividades, liberação, de documentação, prefeitura, projeto, eu entro para a parte de fundação. Fundação é um outro marco. Aí eu venho, limpeza do terreno, terraplanagem, remoção de entulho, blá blá blá, blá volta. Terminei, estrutura, é um novo marco. Então a gente utiliza isso daí para poder visualizar melhor as atividades, né? A gente sempre prioriza colocar as etapas mais importantes, mas se puder, coloca todas as etapas da sua obra. Ferramentas visuais dentro de um cronograma, normalmente a gente trabalha com gráfico Gantt, né, de Gantt, que ele é amplamente utilizado aí tanto para Excel quanto para o MS Project, para sistemas ERPs. A gente consegue visualizar ele através das barras, né? Então o gráfico ele mostra a evolução desse item. Você pode trabalhar ele com duas cores, uma cor mais escura ou uma cor neutra, e a corzinha verde, né? A cor neutra indica que está previsto para essa data, e a cor verde, quando ele tem que ser
conforme está sendo a execução dele. Ou você trabalha com uma cor só, né? A gente coloca normalmente o verde por conta do MS Project, do Excel, porque é mais fácil, a gente põe lá no automático. Para executar vai ser tantos dias, aí ele já vai preenchendo os quadradinhos dos dias que essa atividade precisa ser executada. E entender que todo cronograma ele precisa ser flexível, tá? Ele não adianta você fazer um cronograma hoje e acreditar que ele vai durar até o final da obra, não vai acontecer. O cronograma macro, que é as atividades principais, você até tem, assim, você fala assim, ó, cada atividade tem que acontecer durante a semana, durante o mês. Ok, isso sim vai se manter. O que vai mudar muitas vezes é que dentro do mês acontecem várias situações, chuva, falta de funcionário, atividades que não entraram na hora que precisava. Então eu tenho que refazer constantemente o meu cronograma. Então tem que estar apto a mudanças, feriados que aparecem do nada, né? A gente muitas vezes esquece dos feriados e quando vê tem um feriado aí emendado. Então a gente precisa entender que o cronograma precisa dessa flexibilidade. Normalmente a gente utiliza o MS Project, se você puder utilizar, se sua empresa tiver a condição de ter ele, é muito bom, facilita muito a vida. Em uma única tela ali, duas telas, basicamente, você preenche todas as informações. Ele é muito legal, vale muito a pena conhecer, tá? Mesmo que você não tenha, mas se você puder fazer um curso, participar, vai entender, como ele funciona. A gente sempre vai falar das planilhas e a gente trabalha com planilha aqui, porque na maioria das vezes a obra ou a empresa não tem estrutura para ter um MS Project. Ele é caro. Muitas vezes, quando tem, ele tem para o escritório. Aí quando chega na obra, você vai ter que ou entregar impresso para o cara ou exportar para o Excel. Então a gente gasta muita energia. Para um cronograma do planejamento estratégico, vale muito a pena. Mas para o planejamento operacional, se você não tem essa cultura dentro da empresa, não tem essa ferramenta, o Excel aí vai te ajudar bastante. Então a gente falou que Excel é uma planilha eletrônica, pode ser o Excel, o OpenOffice aí, acho que tem uma outra marca, né? O Google tem um sistema de planilha eletrônica, vai facilitar muito. Ou se a sua empresa tem um software dedicado, um software personalizado, um software de mercado que está integrado à parte de cronograma, você consegue também estar operacionando nele. Acho que agora a gente pode cair na parte da estrutura, para não ficar longo, eu vou abrir uma outra aula aqui, e aí em seguida a gente já entra na aula, tá? A estrutura é só realmente para vocês verem um pouco melhor essa divisão de atividades, para não correr o risco de ficar alguma coisa para trás, e aí lá na frente você fala, pô, faltou informação.